Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Respondam aqui no chat, por gentileza. Certo, eu vou iniciar a aula e à medida que os outros colegas forem entrando, a gente vai interrompendo, senão ficando tarde, né? Vamos procurar manter o horário. Nessa aula de hoje, eu vou passar para vocês os parâmetros, o início dos parâmetros urbanísticos para aprovação do projeto arquitetônico na prefeitura. E é importante que vocês tenham bastante atenção nessa aula, porque o trabalho que nós vamos desenvolver, vocês vão depender do entendimento desses parâmetros. Eu vou passar os parâmetros, uma discussão rápida aqui, não é demorada. Depois que eu terminar essa parte, daí eu vou passar para vocês o trabalho, como que nós vamos desenvolver, ok? Então, vamos lá. Então, nós vamos falar dos parâmetros urbanísticos para aprovação dos projetos em prefeitura, tendo em vista que nós vamos falar de alguns parâmetros hoje. O outro, que é o Código de Edificações, nós vamos falar na outra aula, ok? Então, qual que é o objetivo a princípio, né? Toda vez que você for projetar, é necessário que você tenha um embasamento na legislação, né? Porque a gente tem que seguir determinadas normas, vamos dizer assim. Então, qual que é o objetivo aqui geral, né? É que você consiga interpretar e aplicar essa legislação, todas as legislações que são pertinentes, e que você consiga aplicar essa legislação ao seu trabalho, ao seu projeto, para que você consiga que ele seja aprovado pelos órgãos competentes, né? Então, se nós estamos falando aqui de projeto arquitetônico, aí nós vamos falar que o órgão competente, no nosso caso, é a prefeitura municipal da cidade que você está executando, ok? Quais são as legislações principais que você vai consultar? Aqui, agora, a gente se referindo a um projeto arquitetônico residencial, por exemplo. Projeto arquitetônico. O Código de Edificações da cidade, né? No nosso caso, o Código de Edificações de Gurupi, o Plano Diretor da cidade de Gurupi, e de normas nós temos a NBR 13532, que fala dos projetos de edificação, e a NBR 6492, que fala da representação do projeto de arquitetura. Como que é feita essa representação, no sentido de desenho mesmo, como que é feita essa representação. E aí, a gente parte de um certo princípio. Qual seria esse princípio? Do Estatuto da Cidade, que é aquela Lei Federal 10.257 de 2001, que eu falei para vocês lá na primeira aula, que eu citei parte dela, que ela tem umas diretrizes, que ela delimita o plano diretor, quais são as cidades que devem ter o plano diretor e tudo mais, né? Tem uma série de diretrizes que são seguidas. E dentre essas diretrizes tem que as cidades com mais de 20 mil habitantes, e tem lá uma série de requisitos, das cidades que devem ter plano diretor. O Gurupi se enquadra nos quesitos de cidades que devem ter o plano diretor. E o nosso plano diretor é regido por uma lei complementar, que é a 9, né? Lei complementar número 9. E diz que é o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Gurupi. Esse plano diretor, ele visa nortear e determinar as ações públicas, tanto públicas e privadas, que são feitas aqui no território municipal. Então, esse é o objetivo principal do plano diretor. E no plano diretor, ele tem um macrozoneamento, né? Ou seja, ele tem uma distribuição de bairros, e dentro daquela distribuição de bairros, ele tem uma macrozona, né? Onde tem vários bairros, formam ali uma macrozona.
Então, existe a macrozona de expansão urbana, macrozona de qualificação urbana especial, a de proteção ambiental, a especial do Mutuca. Então, para cada macrozona, você tem uma delimitação do tipo de construção, certo? E ainda dentro dessa macrozona, existe a zona, que é o chamado zoneamento, né? Que é a classificação dos usos. O que é essa classificação dos usos? Foi analisado o mapa da cidade, né, com os respectivos bairros, e ali foram determinadas as macrozonas, e a partir dessa macrozona foram determinadas as zonas. E essas zonas, elas classificam os usos de cada, vamos dizer assim, de cada, não de cada bairro, mas de cada delimitação ali de território, né? Então, a gente tem a zona que é habitacional. Nessa zona habitacional, você só pode fazer edificações, como o próprio nome diz, habitacionais. Então, tem zona de comércios e serviços, zona de comércio e indústria, as zonas que são de uso misto, né? Então, você pode misturar aí, a zona especial, as zonas de preservação e a zona industrial. Essas zonas, elas foram delimitadas, como a gente sabe, a nossa lei que delimita, que é a lei número 9, que fala do plano de desenvolvimento sustentável, ela foi criada muito recentemente, né? A gente não, o nosso plano diretor não é um plano diretor antigo, vamos dizer assim. Então, tem alguns locais que, mesmo sendo, por exemplo, zona habitacional, ali você tem algum comércio, ou você tem algum tipo de, sei lá, tem uma serralheria, por exemplo, né? Isso aí aconteceu porque o plano diretor foi criado, quando ele foi criado, isso aí já existia, né? Então, se você basear lá na Constituição Federal, que fala que você tem direito adquirido a determinadas coisas, você não pode restringir o uso daquela pessoa, né? Mas aí é só para quem já tinha, né? Quem for construir agora, quando você pega um projeto para fazer, aí você tem que observar as zonas, em qual zona se enquadra aquele tipo de projeto que você vai fazer. Se ele é um projeto comercial, ele deve estar enquadrado, o lote deve estar enquadrado na zona de comércio e serviço, ou comércio e indústria, certo? E ainda em relação à classificação dos usos, o plano diretor municipal, ele faz a delimitação de dois tipos de uso, né? Quando nós falamos de edificação em si. Então, a gente tem as edificações unifamiliar, que essas edificações, elas correspondem a uma única unidade habitacional por lote de terreno, né? Então, só uma. Temos a multifamiliar, e essa multifamiliar, ela corresponde a mais de uma unidade habitacional. E aí ela dispõe de um agrupamento, né? Um agrupamento de unidades. Esse agrupamento, ele pode ser tanto horizontal quanto vertical, certo? E aí, nesse agrupamento, existem áreas e instalações que são de uso comum, né? Então, aqui, só para exemplificar, tem uma unifamiliar, né? Uma única edificação no lote, e aqui uma multifamiliar, ok? Certo. Ainda em relação à classificação dos usos, existe a classificação dos usos do solo, né? Então, em relação ao solo, são classificados em permitidos e não permitidos, segundo a zona que se situa. Então, os permitidos são usos ou atividades compatíveis com a principal destinação da zona, e os não permitidos são usos ou atividades incompatíveis com a principal destinação da zona. Então, como eu falei, por exemplo, você tem uma zona habitacional e você vai montar uma marmoraria, né? Aí você vai observar lá na norma, está falando que é não permitido. Então, por que é não permitido? Porque ele é incompatível com a principal destinação da zona, porque ela é uma zona habitacional. Então, você vai ter ruído, vai ter uma série de problemas que interferem na execução dessa edificação nesse local, né? Nesse tipo de zona. É a classificação do solo em si, né? E ainda em relação a essa classificação, que é dada pelo plano diretor, a gente tem as áreas que são chamadas áreas não edificantes. O que são essas áreas não edificantes?
o plano diretor, ele delimita lá uma série de áreas não edificantes. Aqui eu coloquei 2, para vocês terem uma noção, né? Então, nas áreas urbanas, as faixas de terrenos que são situadas ao longo das correntes, né, dos córregos ali que passam, elas nunca devem ser inferiores a 15 metros. E ao longo das redes, como redes adutoras, emissários de esgoto sanitário, galerias de águas pluviais, aí o mínimo é de 4 metros. Se você observar lá no plano diretor, vai ter uma série de outros requisitos que enquadram em áreas não edificantes. Aqui eu citei só 2, né? E aqui eu tenho um exemplo de áreas que são não edificantes. Então, você pode observar aqui, ó, que eu tenho um rio, né, um córrego, um rio, acho que é um rio. E aqui, nessas laterais aqui, são áreas não edificantes, né? E você vai observar lá no plano diretor da cidade, e no nosso caso, esse distanciamento aqui, ó, é de 15 metros, né? Então, nesse espaço aqui, não pode ser erguida nenhuma edificação, ok? E agora, em se tratando dos licenciamentos específicos, né? O que é esse licenciamento específico? Existem alguns tipos de empreendimento, de edificações, que eles trazem um certo risco de impacto ambiental para o município. Quando isso é observado, é preciso que ele tenha um licenciamento específico. Então, vamos supor, se você está falando de uma edificação residencial comum, unifamiliar, por exemplo, que ela não vai trazer nenhum tipo de risco ambiental, ela vai seguir o que eu vou até apresentar para vocês na próxima aula, ela vai seguir aquelas delimitações normais para aprovação do projeto na prefeitura, né? Então, você vai fazer todos os projetos certinho, vai dar a entrada lá, vai pegar o alvará de construção, vai construir, depois você vai pegar o habite e tá tudo certo. Quando você tem um empreendimento que ele é um empreendimento que tem um certo risco de impacto ambiental, aí esse licenciamento é diferente, aí já não é só essas etapas que eu acabei de citar. Aí, por exemplo, você vai ter um relatório de impacto ambiental, um estudo de impacto ambiental, vai ter uma outorga a ser emitida. Então, é uma série, o licenciamento para esse tipo de empreendimento é diferente. Um exemplo que a gente tem são as estações de tratamento de esgoto, né? Aqui no Tocantins, eu não me recordo há quanto tempo, não sei se é 2 anos, essas atribuições de licenciamento, elas eram do Naturatins, né, o Naturatins que emitia esse tipo de licenciamento, e agora o licenciamento foi passado para as prefeituras, né? Então, é a prefeitura que faz esse licenciamento. Então, vou instalar uma estação de tratamento de esgoto, tenho todos os projetos, aí a prefeitura vai exigir de você um licenciamento específico, estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, e ainda vai fazer uma série de análises para ver se está tudo correto, ok? Então, para esse tipo de edificação que tem um certo grau de impacto ambiental, o licenciamento é diferenciado. E agora, nós vamos falar dos parâmetros urbanísticos em si, né? São os parâmetros que você leva em consideração lá no projeto arquitetônico mesmo, quando você está iniciando lá o seu projeto, né? Então, o primeiro parâmetro que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque isso daqui entra lá no projeto arquitetônico, você vai ter que calcular, né? Então, o primeiro parâmetro é a taxa de permeabilidade. Qual que é o objetivo dessa taxa de permeabilidade? Ela se destina a prover a cobertura do terreno com a vegetação, né? Então, para determinados municípios, ele estabelece para você, de acordo com a zona que o lote que você vai construir, a edificação está, ela vai estabelecer para você um percentual a ser seguido, um percentual máximo, um percentual mínimo, né? Então, qual que é o objetivo? Ela vai promover a cobertura do terreno com vegetação ou qualquer outro tipo de material permeável. Para que eles fazem isso? Para você contribuir para o equilíbrio climático e também para diminuir aqueles problemas de drenagem urbana,
Porque a gente sabe que a drenagem urbana, ela inicia lá na concepção dos projetos, né? Então, se eu tenho uma área que as edificações, todos os terrenos são impermeáveis, a água vai escoar dali, né? Vai passar para a boca de lobo quando eu tenho, para as sarjetas, quando eu tenho drenagem urbana, e dali segue escoando, e nisso pode me causar algum tipo de problema, né? Como alagamentos, por exemplo. Então, como que é calculada essa taxa de permeabilização? Observa que aqui nesse lado esquerdo, eu tenho o meu terreno, né, em verde aqui. E aqui eu tenho a representação da minha edificação, né, de duas águas aqui, bonitinho. A área do meu terreno aqui, nós vamos considerar que a área do terreno seja 200 metros quadrados. A área da edificação, essa área aqui, é 120 metros quadrados. Como que é calculada a taxa de permeabilização? Eu vou pegar a área da edificação, que é 120 metros quadrados, e dividir pela área do terreno. Então, essa divisão aqui dá 60%, né? Mas a taxa do terreno, né, a área permeável, é 40%, né? Que é a subtração daqui desse 100%, né? Que eu tinha. Eu tenho 60% aqui de edificação, né, do lote. Então, sobrou 40%, que é a área permeável do meu terreno. Aí, o que acontece? Quando você for observar lá, para a zona vai estar falando qual que é a taxa. Então, por exemplo, se lá fala que a taxa é de 50%, aí você vai ter que diminuir aqui a área construída, né? A área que você pretende construir, para aumentar esse valor aqui da área permeável. O outro parâmetro é o coeficiente de aproveitamento, né? O que é esse coeficiente de aproveitamento? Ele é entendido como sendo um potencial construtivo do terreno, né? Esse número, ele vem lá no anexo da legislação, para cada tipo de zona, e ele é um número que você vai multiplicar pela área do terreno do lote e vai determinar qual que é a área máxima permitida para edificação, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo, né? Eu tenho um terreno aqui de 360 metros quadrados, e aí eu vou observar lá no anexo da legislação qual que é o potencial construtivo, né? Vou observar lá qual que é o índice de aproveitamento. Então, se o meu índice de aproveitamento é 3, significa que eu posso multiplicar esses 360 por 3 vezes, certo? Esse é o índice de aproveitamento do terreno. O outro parâmetro é a taxa de ocupação. O que é essa taxa de ocupação? Se você observar agora o que eu vou falar, a taxa de ocupação, ela é muito parecida com a taxa de permeabilidade. Na verdade, a conta é praticamente a mesma, só que o valor que você vai pegar é o valor inverso, o valor diferente, né? Mas o cálculo é o mesmo. Então, qual que é a taxa de ocupação? É o percentual da área do lote que pode ser ocupado por construção. Também vem especificado na legislação, certo? Então, não são computados para o cálculo da taxa de ocupação os pergolados, beirais, marquises, esses não são computados, né? Se a taxa de ocupação ela não ultrapassar 50% da área do lote, em teoria, você ganha 20% de desconto lá na taxa do alvará, né? A taxa de ocupação também, ela tem um valor específico para cada zona. Então, na maioria das vezes, como é que funciona? Aqui em Gurupi não funciona assim, né? Em Palmas funciona assim. Quando você vai fazer lá aquela entrevista com o cliente do programa de necessidades que eu falei para vocês, você vai pedir para ele ir na prefeitura e emitir a certidão de uso do solo. Porque nessa certidão do uso do solo, lá vai estar especificado qual que é o índice de aproveitamento do seu terreno, para você saber quanto que você pode fazer de área. Vai estar falando qual que é a zona que ele se encontra, né? Vai estar falando
tudo em relação ao solo, né? Vai estar falando qual que é o máximo de taxa de ocupação, certo? Daquele local. Então, quando ele falar assim, a taxa de ocupação é de 60%, quer dizer que a sua área de edificação que você vai fazer ali, ela não pode ser maior do que 60% da área do lote, certo? Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, eu tenho aqui o mesmo desenho, né, e tenho a área do terreno agora 300 metros quadrados. Ok, 300 metros quadrados. A área da edificação é 250 metros quadrados. Qual que é a taxa de ocupação? Para me saber a porcentagem, né? 250, que é a área da edificação, dividido por 300, que é a área do terreno. Então, vai dar 83%. É a mesma conta da taxa de permeabilidade, né? É a mesma conta. Só que o que acontece? A taxa de permeabilidade, você vai subtrair, né? Você vai subtrair. E a taxa de ocupação, não. Esse valor percentual aqui, né? Então, por exemplo, eu tenho 250 metros quadrados de área de edificação e tenho 300 de área do terreno. Significa que eu estou ocupando no lote 83%, né? A minha edificação está ocupando a área do lote em 83%. Então, qual seria a minha taxa permeável? O que sobrou, 17%, certo? Aí aqui eu tenho só um exemplozinho para vocês observarem, ó. Nesse exemplo aqui, o terreno, ele está ocupado pelo edifício, né? Essa parte aqui, como mostra a projeção, e a taxa de ocupação aqui é de 0,5, né? 50%. Então, a área do terreno é 100 metros quadrados e a projeção da edificação é 50 metros quadrados. Agora, uma coisa que é importante de se observar é o seguinte, por exemplo, observa que nesse quadradinho maior, esse quadradinho, cada quadradinho desse representa um lote, né? E esse quadradinho menorzinho aqui representa as porcentagens. Então, eu tenho 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, né? O tipo de edificação, quando eu falo o tipo de edificação, eu digo assim, a forma como que você faz a disposição da edificação no lote, ela interfere na taxa de ocupação. Porque quando eu estou falando você não pode confundir taxa de ocupação com índice de aproveitamento, né? A taxa de ocupação, eu estou falando do solo mesmo, né? Do solo ali, do solo. Não estou falando da parte superior, de quantos pavimentos você pode fazer. Não estou falando disso. Estou falando da taxa de ocupação do solo, né? Dali do quadradinho do solo. E aí, ó, observa aqui, ó. Aqui eu tenho um terreno, certo? Que eu tenho terreno. Esse terreno, que é esse mesmo aqui, a gente está considerando uma taxa de ocupação de 18%, né? 18%, ok. Observa aqui nesse primeiro desenho. Nesse primeiro desenho aqui, eu tenho o quadradinho aqui de baixo representando 18%. Então, ó, observa aqui na figurinha aqui, ó, 18%, certo? 18%. Eu fiz um segundo pavimento, e esse segundo pavimento também representa 18%, aqui em cima, porque eu não estou considerando o índice de aproveitamento, a quantidade de metro quadrado que eu vou utilizar, estou considerando taxa de ocupação aqui do solo, né, do solo. Então, se eu pegar isso daqui, essa parte superior minha, e virar para que ele fique assim, ó, como está nessa parte aqui de baixo, a minha taxa de ocupação muda. Nessa primeira aqui, ó, eu tenho o bloco do pavimento térreo e o bloco do pavimento superior, todos na mesma metragem quadrada. Então, não interferiu nada no meu 18% aqui, né? Agora, se eu pego esse de cima e viro, aí eu já vou ter uma interferência aqui na forma da edificação do solo, né? O que acontece aqui? Ela muda de 18% para 23%. Então, você tem que observar aqui. A taxa de ocupação, para alguns locais, ela não vai interferir. Marquise, como eu falei, né? Mas a edificação em si, um pavimento superior, ele interfere.
né? Então, ele vai mudar a taxa de ocupação. Então, você tem que observar o pavimento térreo e o pavimento seu superior, né? Se vai passar do valor estipulado na taxa ou não. E aí, o outro parâmetro são os afastamentos, né? O nosso código de edificações, depois na próxima aula até nós vamos discutir isso, o nosso código de edificações, ele é muito, eu diria assim que ele é vago nessa parte dos afastamentos, né? Então, vou citar 2 tipos de afastamentos só que falam lá, e aí vou dar para vocês a norma geral. Então, os afastamentos frontais estabelecidos para as construções no município serão de 15 metros, a partir dos eixos de rodovias municipais, estaduais e federais, e 3 metros para todas as novas vias e para as novas vias e para todas as vias existentes. Mas quando a gente fala de afastamento mesmo em relação à edificação, ao lote, eu pelo menos não observei. Se alguém, quando estiver lendo o código de edificações, observar isso, até pode nos falar aqui para a gente poder discutir, né? Mas não observei quanto ao estabelecimento, assim, de quantidade, né, de como que é feito esses afastamentos mínimos. Isso é um problema porque, por exemplo, se você for fazer uma casa financiada, a casa financiada, ela exige de você determinados afastamentos, né, você não pode fazer de qualquer jeito, por exemplo, quando são casas financiadas pela Caixa. Então, vou passar para vocês aqui o geral, que você seguindo isso aqui, você consegue aprovar financiamento de edificação em qualquer lugar, né? Então, os afastamentos mínimos laterais e de fundo serão os seguintes. Quando a edificação ela é de 1 ou 2 pavimentos, esse afastamento ele é de 1,50 m, né? Nas laterais e nos fundos. As edificações de 3 a 5 pavimentos, o afastamento é de 2 metros, de 6 a 7 pavimentos, 2,5 metros, e de 8 a 10 pavimentos, de 3 metros. Lembrando que eu vou explicar isso também na próxima aula, mas você pode colar um dos lados da edificação, né? O outro lado você tem que deixar livre com esse 1,50 m, sendo que o lado que você cola no muro, por exemplo, ele não pode ter abertura, né? Então, não pode ter uma janela e ser colado ao muro. E é por isso que, às vezes, quando você está trabalhando com um terreno muito pequeno, você tem que fazer algum tipo de abertura para ventilação, como é o caso desses jardim de inverno, né, que o pessoal faz. As áreas também de garagem, elas não entram nesse afastamento, né, você pode colar a parte que é de garagem e áreas, né. E em relação ainda aos afastamentos, será permitido que as edificações de até 3 pavimentos sejam construídas junto de divisas laterais, e aqui em Gurupi, a gente tem até uma abertura boa em relação a isso, que são para os comércios, né? Então, os comércios você consegue colocar a edificação mais à frente, né? Não precisa ter aquele recuo todo, só o recuo da calçada, e consegue colar também as laterais. Eu separei aqui mais uma definição, que é a definição de gabarito, que eu acho importante, apesar da gente quase não utilizar aqui aqui na nossa região, mas é importante que vocês saibam, né? Quando é dito gabarito, né? Quando a gente fala gabarito, vocês observam na legislação, o gabarito, ele é o número total de pavimentos da edificação, e aí neles são excluídos os pavimentos do subsolo, né? Então, por exemplo, minha edificação tem 3 pavimentos, esse é o gabarito da minha edificação, né? Quantidade de pavimentos que a edificação tem. E aí, para a legislação, subsolo é o pavimento que está abaixo do primeiro pavimento, né? E o primeiro pavimento é aquele que, no projeto, o piso dele está entre a cota de 1 metro acima do nível mediano ali da guia do meio-fio, né? Então, esse é o pavimento, o primeiro pavimento, né? E aí, o gabarito, ele, quando você fala do gabarito,
É permitida a construção de até 2 pavimentos de subsolo, né? Por exemplo, você está fazendo uma edificação vertical. E aí, nessa edificação vertical, vai ser permitido você construir até 2 pavimentos de subsolo, né? Esse pavimento de subsolo, ele pode ser utilizado apenas para estacionamento, depósito ou lazer. E também, as construções de subsolo, elas, embora sejam sujeitas à taxa de ocupação, mas o máximo é de 80%, né? Então, são dispensáveis também os afastamentos laterais, né? E aí você vai olhar que a taxa de permeabilização, ela não é exigida, né, para essa parte do subsolo. Por que que eu resolvi falar para vocês qual que é a importância de se respeitar o gabarito, que isso vai estar lá no plano diretor? Algumas cidades, e é o caso de Balneário Camboriú, que é aqui dessa foto, elas vêm enfrentando um certo problema por causa das edificações verticais, né? No caso de Balneário Camboriú, é porque as edificações que foram erguidas aqui na lateral da orla da praia, provavelmente por não ter essa delimitação do número máximo de pavimentos, foram construídas edificações de muito altas, né? Então foram construídas aí à vontade, né? E o que aconteceu? Tem uma hora do dia, né? E agora a cada período que passa está diminuindo mais esse horário, então tem uma hora do dia que as pessoas não conseguem usufruir aqui do sol da praia, porque toda essa parte aqui, né, que foi erguida na orla aqui da praia, ela dá sombra na praia, né? Então, no iniciozinho da tarde, enquanto você poderia ainda usufruir de sol, você não consegue, porque os edifícios são tão altos que eles projetam toda a sombra para a praia, né? Então, dificulta o objetivo do local aqui, que seria o lazer, né, para pegar sol e tal. Então, essa é a importância de você observar o gabarito e seguir. E a importância também das prefeituras de fiscalizar, né? Que aí, num problema, no caso, como é o caso de Balneário Camboriú, não tem mais como fazer, né? Já estão erguidos, a população vai ter que seguir dessa maneira. Bom, agora eu vou passar para vocês, né? Então, na próxima aula, eu vou passar para vocês a aprovação de projeto, que essa próxima aula provavelmente eu vou fazer uma aula gravada, tá? E agora eu vou passar para vocês o nosso trabalho, né? Como que vai ser feito aqui o trabalho. Então, E aí vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas em relação ao trabalho, tá? Ou se quiser, depois que eu terminar de explicar. Então, é o seguinte, esse trabalho aqui, eu vou apresentar para vocês que nós vamos desenvolver, ele é o trabalho de avaliação da P1, né? Então, é um trabalho com valor de 10 pontos. Como que vai ser feita essa avaliação? A gente tem o trabalho da P1, né? A gente tem o trabalho, que é esse que eu vou apresentar para vocês, com valor de 10 pontos. Quem fez os exercícios, ou os exercícios que eu ainda vou passar, terá um ponto extra, né? Como que vai funcionar esse trabalho? Então, a apresentação aqui geral, né? O trabalho é um trabalho prático, né? E tem por objetivo o desenvolvimento de um projeto residencial unifamiliar. Para a representação do projeto, né? Você vai se embasar na NBR 6492, que fala sobre a representação, então, sobre como são feitas as representações de planta baixa, corte, planta de situação, planta de cobertura, né? De planta de locação. E a NBR 13532, que fala do projeto de edificações em si. E lá também falam as etapas, tudo aquilo que a gente já falou na primeira aula, né? Esse trabalho, ele vai ser realizado em dupla, então, quem não tem dupla,
vai realizar individualmente, né? Esse semestre eu não vou trabalhar com trio, porque eu tive problema no semestre passado, né? Então, eu não vou trabalhar com trio, fim, né? E você vai levar em consideração o programa de necessidades obtidos na entrevista com o cliente. Vou explicar isso mais à frente. E aí, também vai levar em consideração os dados que vão ser levantados lá na visita ao terreno. O trabalho ele vai seguir os índices urbanísticos da cidade de Gurupi e as diretrizes do Código de Edificações de Gurupi. Como que vai funcionar? Eu estou fazendo uma seleção, né? Fiz umas publicações aí para poder conseguir cliente, né? Para a gente trabalhar. E aí, até tive uma resposta grande, não pensei que conseguiria tantas pessoas, e por causa disso eu estou fazendo uma seleção, né? Então, nós vamos ter um cliente, e esse cliente é cliente mesmo, não é fictício, né? É real. E aí, nós vamos fazer a entrevista com ele, né? Eu falo nós, mas vou só mediar vocês que vão fazer as perguntas baseados no programa de necessidade naquela aula lá que nós tivemos, né? Acho que, se não me engano, na nossa segunda aula. Nessa primeira entrevista, você vai captar todas as informações que vocês, o máximo, como foi falado na aula, né? De informações do cliente, né? E vai elaborar o projeto arquitetônico completo com base nisso e com base nos levantamentos que vocês vão fazer na visita ao terreno. Como seleção, eu fiz o seguinte, isso é um projeto residencial, né? Então a seleção é para pessoas que estejam querendo desenvolver um projeto residencial aqui em Gurupi, então o lote tem que ser situado aqui em Gurupi, né? Não estou pegando área rural, nem Cariri, né? Teve algumas pessoas de Cariri, mas vai ser desenvolvido aqui em Gurupi. Quanto à elaboração do projeto, ele vai conter a definição de implantação, né? Então, o programa de necessidade, setorização, aquilo lá que a gente aprendeu na aula 2, planta baixa, layout, quadro de esquadrias, um corte longitudinal e um transversal, planta de locação e cobertura e as fachadas, né? Uma fachada frontal e lateral e uma planta de situação. Aí aqui, eu vou passar esse arquivo aqui para vocês no WhatsApp, né? Então, a etapa 1 vai ser o programa de necessidades, né, com a setorização e fluxograma, e o levantamento preliminar, que você vai obter lá na visita ao terreno, e a data da entrega desse daqui é dia 16 de setembro. A etapa 2, lembrando que a entrevista com o cliente é na próxima quarta-feira, né, dia 2/9. Então, eu peço a vocês que não atrasem, nós vamos marcar com o cliente um horário, provavelmente esse mesmo horário aqui da aula, né, 9h30, e aí nós vamos fazer a entrevista com o cliente. A gente pode até separar, lá na hora da aula a gente vê como fica melhor, mas a gente pode até separar por dupla, né, e cada dupla vai fazendo as perguntas que acha pertinente, até às vezes uma dupla faz uma pergunta que serve para outra, né, vocês vão anotando, e também vou gravar, para depois vocês olharem direitinho. E aí ele vai passar para você tudo que ele precisa, você vai captar essas informações dele, né, nessa primeira aula, que vai ser dia 2/9, e aí, a partir disso, você vai ter a sua ideia principal de como você vai elaborar, ele vai falar para você onde é o terreno, aí alguém da dupla vai lá, fotografa, eu vou passar para vocês o que eu quero nessa primeira etapa, né, o que eu quero que vocês me entreguem, vocês vão fazer com base nisso. Lembrando que as orientações para esse projeto, eu vou ficar à disposição de vocês, né, então qualquer hora, não seja depois de 10 horas da noite, né, qualquer hora que vocês entrarem em contato, eu estou aqui para fazer essas orientações, tá, com vocês. E aí, essa primeira etapa aqui, então, o programa de necessidades, né, a entrevista vai ser dia 2, na próxima quarta. A data de entrega dessa parte aqui é dia 16/9. Aí a gente começa a segunda etapa. A segunda etapa é a apresentação da planta baixa, né? Então, com base nessa primeira etapa aqui, você vai desenvolver uma planta baixa, você acha que seja pertinente com o que ele falou que quer, não com o que o cliente disse.
E a apresentação dessa planta baixa aqui vai ser feita dia 23/9. Então, nós vamos fazer uma aula ao vivo aqui, e aí você vai cada dupla vai me mostrando a planta baixa que desenvolveu, né? Até aquela data, como que pensou que vai ficar melhor para o cliente e tal. Na etapa 3, é a apresentação da planta de cobertura e dos cortes. A etapa 4 já são as apresentações, né? Então, a apresentação do projeto, aqui eu coloquei cliente A e cliente B, mas é porque é errado no turno, vocês é só um cliente, né? Então, a apresentação do projeto para o cliente será feito dia 7 de outubro. Dia 7 de outubro é o dia da nossa P1. Como que vai funcionar essa apresentação? A gente vai fazer aqui a aula como essa, né, a aula ao vivo, o cliente vai estar aqui, e vocês vão apresentar o projeto que vocês fizeram ao cliente, né? E essa apresentação, ela fica a critério de vocês. Se vocês desenvolveram o projeto no CAD, pode apresentar no CAD, se desenvolveu no SketchUp, se desenvolveu no Revit, né? Tem alguns alunos que já manipulam o Revit, pode fazer. Se quiser apresentar no PowerPoint, pode. Então, você vai apresentar porque o que acontece? O projeto que for escolhido pelo cliente, esse projeto já tem nota 10, né? Eu não vou entrar no mérito de correção, porque a gente está trabalhando com um cliente real. Então, ele escolheu o seu projeto tem nota 10. E os demais projetos eu vou fazer a correção normal, né? Com base nessas etapas que eu passei para vocês, e com base também no cumprimento das etapas, né? A gente estipulou uma data, e eu espero que vocês cumpram a data certinha. Outra coisa, e eu já até expliquei isso para as pessoas interessadas, né? Nós não vamos trabalhar com as assinaturas, até porque vocês não têm habilitação técnica ainda para isso, né? Então, nós vamos desenvolver o projeto todo, certinho, bonitinho, e vamos apresentar para ele. Ele escolheu o seu projeto da dupla 1, por exemplo. Escolheu o projeto da dupla 1. Se ele quiser dar continuidade, ou seja, o projeto está completo, se ele quiser pegar o projeto, passar para um profissional habilitado, para esse profissional avaliar o projeto, e ele pagar a assinatura do projeto, e ele quiser fazer isso comigo ou com algum dos professores aqui, né? Na verdade, com os outros professores eu nem combinei, mas se ele quiser fazer isso comigo, eu entro em contato com a dupla que venceu, nós vamos estipular um valor, ele vai pagar e eu passo o valor para você, para a dupla, certo? Então, se ele já for dar entrada na RT de projeto, a gente já faz dessa forma. Agora eu vou deixar para vocês as perguntas. Vocês têm perguntas em relação ao trabalho? Professor, então quer dizer que vai ser um cliente para todas as duplas, né? E aí ele vai escolher qual vai ser ficar o melhor projeto que ele quer. Exato. Porque o que é que acontece? Na turma do noturno, eu separei 2 clientes, porque eles são 9 duplas, né? Que são 18 alunos, 18 a 19. Mas no caso de vocês, não, porque são, se eu não me engano, só 4 duplas. Aí é um cliente só mesmo. Mais alguma pergunta? Eu vou passar para vocês no WhatsApp esse Word aqui que eu falei com você, que eu expliquei para vocês, né? Então, lá vai ter estipulado as datas. Eu só peço assim para vocês, pessoal, eu tive essa ideia, né, de trabalhar com vocês com isso, porque eu acho que vai ser uma coisa que vai enriquecer muito a nossa disciplina, né? Porque a gente vai estar trabalhando com o cliente real, não é nada fictício, nem nada. Então, vocês vão ter esse contato com o cliente, que talvez, se você não fizer um estágio na área de projeto, você não teria, né? Para saber como que conversa com o cliente, como que o cliente se ele é exigente, muito exigente ou não e tal. Então, talvez vocês não teriam, então eu tive essa ideia, então eu gostaria, assim, de pedir para vocês me ajudarem, né, ter um comprometimento mesmo, fazer uma coisa legal, e
no dia da entrevista, vocês estarem aqui no horário marcado, né? A gente marca com ele um horário certinho, um horário que fica bom para ele e para nós, mas de preferência seja pela manhã, porque a nossa disciplina é pela manhã, né? E aí eu queria pedir só isso para você mesmo, comprometimento para a gente fazer uma coisa legal, né? Que eu acho que vai ser muito enriquecedor para a disciplina e para vocês, enquanto acadêmicos. Quando eu estudei, que eu fiz lá em 2008, minha professora fez isso, né? A gente teve um cliente, o cliente foi lá, a gente fez as entrevistas. Então, quando eu fui projetar, eu já sabia como que era, né? O que eu tenho que falar, o que eu tenho que perguntar. Assim, um monte de coisa prática que talvez você não teria, você só teria se você tivesse estagiando na área de projetos e tudo mais. A gente sabe que todo mundo aqui já tem, quando você já está no 8º período de engenharia, você já tem determinada, vamos dizer assim, vocação estabelecida, né? Mas a gente sabe que o mercado de trabalho, ele é mais amplo para projetista, né? Então, querendo ou não, ou você goste ou não, provavelmente um dos primeiros trabalhos que aparece para você é o de projeto. E aí você já sabe, você já sai sabendo como que deve ser feita essa interação, né? Então, só peço mesmo o comprometimento de vocês para a gente fazer um trabalho interessante. E aí, no dia, eu não sei, a professora de administração para engenharia tinha conversado comigo que queria participar, né? Com os alunos dela, mas eu não sei se ela vai vir com os alunos na nossa aula da manhã ou da noite, mas eu aviso a vocês qualquer coisa. Vocês têm mais alguma dúvida? Pode deixar aqui no chat. Se sim ou se não. Professora. Oi, João. Quanto ao software usado, tem algum em específico? Quanto ao software? Isso. Não tem. Você pode usar CAD, pode usar SketchUp, pode usar qualquer software. Agora, sim, uma dica que eu dou, né? Que aconteceu comigo. Nessa minha aula aí que eu falei para vocês, né? Que a minha professora fez, eu era acadêmica. Naquela época, poucas pessoas trabalhavam com esse software em 3D, né? SketchUp e tal. Nessa época nem existia Revit. E aí, eu só trabalhava com CAD, né? Então, eu fiz tudo certinho, tal, né? Tudo bonitinho lá, tal, no CAD. Só que o que acontece? Querendo ou não, né? Ele vai escolher o melhor projeto. E o melhor projeto, às vezes, é visual, às vezes nem é. Porque, assim, o que acontece? O cliente, ele não tem conhecimento técnico, por exemplo, de planta baixa. Você mostra um corte para ele não vai saber compreender um corte, né? Você mostra a fachada ali, talvez ele compreenda e tal. Mas aí eu apresentei o meu no CAD, porque eu só sabia mexer com CAD, né? E o meu colega, eram vários, né? Mas o projeto ficou para escolha, né? Ficou entre eu e o outro rapaz. E o meu colega apresentou no SketchUp. Então, na hora que o cliente viu, né? Tudo em 3D, aí ele escolheu o dele e eu perdi, né? Meus 10 pontos. Mas então, eu deixo a dica, se você souber mexer no SketchUp, quiser apresentar, né, no SketchUp, mas assim, o projeto mesmo que nós vamos entregar, esse que nós vamos entregar, eu vou receber ele na prancha, né? Você vai me entregar a prancha em PDF, certo? Em PDF, ou se você estiver trabalhando com o CAD, em DWG, né? Aí, o projeto mesmo, eu preciso que ele esteja ou em PDF ou em DWG. E aí você pode fazer ele, então, se em DWG no CAD ou no Revit. Agora, para apresentação, não. Para apresentação do cliente, aí fica a seu critério. Se você vai apresentar para ele o que você fez no CAD, o que você fez no Revit ou no SketchUp, entendeu? Agora, o projeto mesmo, eu vou precisar da prancha, né? Então, se você fez a prancha no Revit, aí você vai me apresentar ela em PDF. Se você fez o projeto no CAD, você vai me apresentar em DWG, na prancha, né? Prontinho, só para ele pegar e mandar para impressão, né? Porque não é fictício, né? É um projeto real. Então, você tem que mandar ele certinho, dentro da prancha bonitinho,
com o carimbo, tudo certinho, para ele só, a gente vai entregar para ele bonitinho e ele vai mandar para impressão. Outra coisa, no dia aqui da entrevista, aí nós vamos pegar o contato dele, do cliente, aí vou deixar com vocês disponível, a gente vai conversar com ele, explicar para ele que vocês, as duplas, vão entrar em contato com ele, porque às vezes o que acontece? A gente faz a entrevista aqui e fica com alguma dúvida, né? E lá no desenvolvimento, isso, tal, esqueci de perguntar. Aí vocês já vão poder ter esse acesso a ele para perguntar, fazer alguma pergunta de alguma dúvida que você ficou, certo? Mais alguma dúvida? Professora, Oi. eu posso fazer sozinho, então, né? Pode sim, Eurico. Ah, tá bom. Aí, se vocês podem, ficou com dúvida, alguma coisa, pode entrar em contato comigo. Eu separei aqui, depois eu vou até passar para vocês a data. Tem 2 aulas que eu vou ficar disponível aqui, a gente vai entrar aqui e tal, para eu ver o que vocês fizeram, aí vocês vão tirar as dúvidas e tal. São aulas de orientação. Mas, além dessas aulas de orientação, eu fico aqui disponível. Então, você falou comigo, fala comigo aqui pelo WhatsApp, aí a gente olha ou faz aqui algum tipo, você me manda, eu olho, tá? Eu fico sempre aqui para orientar você. Certo? Professora, Oi, Pedro. é porque tem tempo que, pelo menos eu, né, que não mexo com projeto, essas coisas, que a gente mexe lá no primeiro período, segundo período, lá em desenho, essas coisas, depois a gente não mexe mais, já mexer com outras matérias, né? Uhum. Daí não lembro mais tudo certinho. Tem como a senhora mandar uma planta, qualquer planta normal, mas só pra gente ter, saber os detalhes, tudo que tem que ter no projeto? Tem. Eu vou fazer uma aula, eu vou olhar bem aqui qual o dia que vai ser. Mas antes, essa aula vai ser uma revisão, né? Então, eu vou passar para vocês como que é a planta baixa, como são os cortes, como são representados. Mas antes disso, eu vou passar para vocês um projeto completo, para você ver como que é o detalhamento. Como é que eu detalho, né? Aí, porque assim, a aula vai ser só dia 16, e talvez vocês já vão começar antes, né? Vocês não deixar para começar dia 16, 16 já fica em cima. Mas aí eu vou passar para vocês verem como que é feito o desenho. Certo? Então, beleza. Beleza. Meu povo, se vocês não têm mais nenhuma pergunta, aí nós vamos encerrar o bate-papo de hoje. Desejo a vocês boa semana, boa quarta-feira. E até dia 2, não esqueçam, dia 2. E aí, antes, eu vou combinar com ele o horário e passo para vocês, tá? O horário certinho. Ok. Certo? Parar a gravação aqui.